nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus no nome do amor de Cristo. Então sejam bem-vindos a todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de São Miguel de Travassou, Águeda, na Diocese de Aveiro. Uma saudação também a alguns dos nossos imigrantes, particularmente o Paulo de Travassou, o Paulo Reis, que está na Noruega e que também nos acompanha, assim como também aqueles que já são habituais, particularmente o Marcelo, que começa por dizer bom dia, que imagem bonita, São José iluminado pela esperança do Advento. E é de facto isto que acontece, não só hoje, mas também no dia 8, que é o fim do ano que foi dedicado a São José, que começou, como sabeis, no dia 8 de agosto de 8 de dezembro, começou no 8 de dezembro de 2020 e vai terminar no dia 8 de dezembro também de 2021. Vamos, por isso, criar estas condições para, neste segundo domingo do Advento, de que São José também foi alguém que soube preparar o filho que nascia da sua esposa Maria, tal como ele soube preparar a sua chegada, que cada um de nós também o saiba fazer, começando por dar conta daquilo que não esteve bem. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Baruque. Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu. Deus te dará para sempre este nome: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o oriente. Vê os teus filhos reunidos desde o poente ao nascente, por ordem do Deus Santo. Felizes por Deus se te ter lembrado deles. Tinham-te deixado caminhando a pé,
levados pelos inimigos, mas agora é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. Estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, em todas as minhas orações peço sempre com alegria por todos vós, recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até ao presente. Tenho plena confiança de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo e a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo,
na plenitude dos frutos da justiça, que se obtêm por Jesus Cristo para o louvor e glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. E toda a criatura verá a salvação de Deus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconítide, e Lisânias, tetrarca da Vilã, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do Rio Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro do oráculo do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales, abatidos os montes e as colinas, endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, antes de mais nada, e para todos vós que estáis aqui na nossa igreja de São Miguel, aqui em Travassou, as boas-vindas. Espero que haja saúde em vossas casas. Também uma saudação para aqueles que aproveitam a nossa transmissão em direto e que nos acompanham em diversos quadrantes geográficos, desde o Brasil, como é o caso de Marcelo Tiago, passando também pelo Canadá, em Toronto, o Esmerado, também, que é da nossa paróquia. Aliás, o Marcelo, no Brasil, em São Paulo, chega mesmo a dizer: perdão, Senhor, se não somos cuidadosos como São José foi. Perdão, Cristo, se não preparamos a tua vinda no nosso coração. E perdão, Senhor, se valorizamos mais o Pai Natal e não o Natal do Filho. É o nosso amigo Marcelo Tiago, que está em São Paulo, que nos diz. Também outros da zona da Albergaria, outros também sintomaticamente de Espinhel,
de Águeda, Pardelhó, há até inclusivamente aqui alguém de Espinhel que diz: perdão, Senhor, pela minha ausência, mas ando com um cansaço e tenho que fazer por descansar mais, diz assim esta nossa amiga. Ainda o Marcelo que diz: as leituras de hoje nos mostram duas coisas bonitas. Não basta apenas levantar a cabeça, é preciso preparar o coração para acolher Jesus. Muitos homens querem ser deuses, mas Deus se faz homem, diz ele, 3 horas antes de nós. E também diz aqui o mesmo Marcelo, a propósito do Evangelho que eu acabei agora de ler: São Lucas gosta de usar nomes das personagens, datas e locais geográficos para mostrar uma coisa: o nosso Deus age de forma concreta na história dos homens. Se Jesus nascesse hoje, talvez ficássemos assustados, pois Lucas iria referir-se aos políticos, aos eventos e aos lugares do nosso tempo. Também uma saudação para o Zé Pires, que está na Alemanha, e para a Dulce Monteiro, que também é de cá, não sei onde é que ela se encontra, e também para todos aqueles que estão na nossa companhia, desde Águeda, passando também pela zona de Ilhavo, enfim, sejam todos bem-vindos. E é engraçado que o Marcelo acabou por me tirar um bocadinho a deixa, porque, de facto, como se costuma dizer, esta leitura do Evangelho que eu acabei de ler, ele falou um pouquinho nisso, e é verdade, porque acabou por fazer, como é que eu hei dizer, um contexto geral para mostrar que esta coisa que ele está a dizer que não é uma coisa inventada. É uma coisa que aconteceu não sei onde e tal, e São Lucas, que é médico, além de escrever o Evangelho de São Lucas da Bíblia, escreveu também um outro livro da Bíblia, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, foi também escrito por São Lucas. E é o mesmo São Lucas que diz a um senhor, a um amigo dele, chamado Teófilo, que há quem diga que talvez não seja bem amigo, que seja um nome figurado para nós pormos o nosso, porque a palavra Teófilo em grego, Theo, quer dizer Deus, e Philos, quer dizer amigo de Deus. Portanto, há quem pense que, mais do que estar a escrever para o Teófilo, uma pessoa concreta, se calhar ele está a escrever para cada um de nós, porque todos somos convidados a ser amigos de Deus. Mas ele chega mesmo a dizer, no livro dos Atos dos Apóstolos: eu investiguei cuidadosamente tudo isto, meu caro Teófilo, para que, de facto, para que tu vejas na solidez da nossa fé. Portanto, e então o que é que São Lucas se lembra de fazer? Em vez de dizer assim, e Jesus nasceu assim, não sei mais quantos, ele faz um contexto histórico. Estas coisas não são inventadas, não caem dos céus aos trambolhões, a gente não sabe bem como é que foi, o catequista é que me disse. Não. Estas coisas têm, de facto, um fundamento, e ele faz questão de dizer esse fundamento. Histórico, ou político, ou social e por aí fora. Reparem, no 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, uma região, como sabeis, da Terra Santa, do Israel. Quando Herodes era tetrarca da Galileia, uma outra zona de Israel. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconítide. E Lisânias, tetrarca da Abilene, no pontificado de Anás e Caifás. Portanto, toda a gente já fica a saber onde está e o que é que estamos a falar. E agora reparem, ele apanha toda a gente, como quer dizer assim, é este o plano. Não está aqui o Zé Júlio agora com o iPad, mas a ideia era um bocado essa. Está a filmar tudo e, de repente, sem que a gente fique na expectativa, o que é que vem agora a seguir, e a câmara vira-se logo para o outro lado. Vira-se para o outro lado para falar de quem? E Lisânias de Tetrarca da Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Sabem que no deserto o homem não mete lá a mão, nem a mão nem o pé. No deserto não há nada que esteja adulterado pelo homem. É assim, por isso é que é deserto. É assim. Pedras, ervas, umas ervas meias secas, areia e pronto. É isto que é um deserto. Às vezes a gente tem um bocado de ideias na cabeça
Eu fiquei muito admirado, com franqueza, quando foi pela primeira vez que fui ao deserto lá na Jordânia, e de facto a gente tem sempre aquelas ideias dos filmes e não sei o quê, areia, terra, de um lado tem uma estrada, que até fiquei admirado por ela estar alcatroada, mas o deserto é isto, o homem pouco ou nada faz. E é curioso que aqui nos aparece João, filho de quem? Não é do imperador Tibério, nem do tetrarca Herodes, ou do Filipe, da Traconítide. Não. Quem aparece é precisamente João, que é filho de Zacarias. O Zacarias, que era um sacerdote do templo, precisamente para dizer que é assim que Deus se revela. Deus mostra-se na simplicidade. Deus mostra-se na pobreza. Deus mostra-se no deserto. Na Bíblia, quando aparece deserto, é para designar o encontro que Deus tem com o homem. É no deserto. Por isso é que Jesus vai para o deserto. Está lá 40 dias e 40 noites. Por isso é que João Batista vai para o deserto, onde come gafanhotos e não sei mais quantos e não sei o quê. Por isso é que o povo de Deus atravessa o deserto. Atravessa o deserto a caminho da terra prometida. Porque o deserto é sempre o encontro com Deus. É uma terra árida, mas é aí. Sem que o homem a tenha conspurcado, é aí que Deus se revela, que Deus se mostra, que Deus dá o seu recado. E numa coisa muito concreta, não é nas nuvens, é no reinado de Tibério, por aí fora, aqueles nomes todos que nós ouvimos, e que de facto eu quase que já evito falar outra vez, porque às vezes também me engano, apesar de já ter lido esta passagem umas poucas vezes. E é aí que se fala a João, o Batista, e fala para o quê? Porque a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu a zona do Jordão, e uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales. Há coisas que a gente não faz porque acha que não é capaz. Vamos altear esses vales. Vamos preencher esse buraco. E se há coisas que estão altas, é preciso aplanarem o nosso orgulho, particularmente. Há coisas que têm que ir abaixo. E há outras coisas que a gente sente que não é capaz e que tem que vir acima. E há caminhos tortos que têm que se endireitarem. Porque se é verdade que Jesus veio e virá no final dos tempos, não deixa de ser menos verdade que Ele quer chegar em cada hora, em cada instante à nossa vida, desde que nós lhe abramos o coração, desde que nós endireitemos as veredas, desde que nós planemos os montes que aqui nos aparecem escarpados e por aí fora. É fundamental porque que nós abramos o nosso coração, como dizia, não só para o reconhecer, mas também para ir ao encontro dele, porque ele também quer vir ao nosso encontro. O Advento é uma espera ativa, eu diria, mais agora, como agora se diz, o Advento é uma época proativa. Habitualmente nós estamos habituados a reagir quando as coisas acontecem. E então reagimos. E estamos atentos, vá lá, somos ativos, reagimos quando? Mas somos convidados a ser proativos. Isto vai acontecer assim, então eu vou antecipar-me. Jesus quer vir ao meu encontro, eu vou também ao encontro dele. E é precisamente neste binómio, é precisamente nesta alteridade em que um vem de uma maneira e o outro vai de outra, em que de facto nós somos convidados a preparar os caminhos e sobretudo as nossas atitudes menos corretas, mais tortas, com tudo o que isso implica, que a palavra de Deus nos diz. E quem nos fala agora, aparece João Batista como aquele que é de facto o precursor, aliás é primo de Jesus, não só por ser primo de Jesus, mas também porque ao fim e ao cabo preparou o caminho para a vinda de Jesus. E é de facto neste domingo, segundo o Advento, que nós somos convidados a olhar para alguém que foi como João Batista e como Jesus a pedir desta maneira. Quem? José. É esta figura do nosso presépio que está precisamente à espera, entre aspas, que apareça a esposa no dia 8, quarta-feira. É precisamente José que mais do que ninguém foi capaz, tal como João Batista, de preparar o precursor, de preparar o filho, de preparar a vinda do filho e de preparar as exigências do filho e as tropelias do filho
E, de facto, todo este processo do filho que fez com que a vida de José andasse nas voltas que ele andou. Não esqueçamos que, para todos os efeitos, José, não sendo pai biológico, é o pai político, é o pai jurídico, é o pai social, é o pai de coração. É o pai do coração. Patris cordes, com o coração de pai. É este José que, quando nota que a sua mulher está grávida, não é um homem de palavras, mas é um homem de palavra. E não faz aquilo que seria suposto, e muito mais naquela altura. Cala-se, mas atua. A mulher precisa, a sua esposa precisa de alguém que a ajude, ele bate às portas em Belém, a sua terra. Por isso é que ele vai para Belém. Por causa também do recenseamento, porque ele era de lá, a família de lá, de José. E José, lá, naquele momento crítico, procura abrigo para a mulher poder dar à luz. Depois, nota que tem que tomar atitudes, porque se não tomar, o seu filho corre perigo de vida. Foge para o Egito. E depois não é só fugir para o Egito, é providenciar a fuga para o Egito. É arranjar lá no Egito condições para poder lá viver enquanto estava exilado, enquanto estava refugiado. Depois regressa de novo a Odisseia. Depois procura, de facto, é alguém que, como digo, não é de muitas palavras, mas é um homem de palavra. É um homem que, de facto, não diz muitas coisas, mas ama, cuida, trata, respeita. É alguém que, não percebendo, ele percebe que não é que nem tudo se percebe com a cabeça, ele percebe com o coração. E é precisamente este homem que eu gostava hoje, ao terminar esta partilha convosco, é este homem que hoje eu irei encomendar. Eu peço que não me esqueci. Ora, vejam se está lá na sacristia, por favor, uma capa. Ora, vejam lá, por favor. Porque era uma oraçãozinha, se não for agora, na quarta-feira, ainda boa tempo. De qualquer das formas, acho que tem todo o sentido que nós hoje, já que falei de facto tanto... Exatamente, obrigado. E então estava eu a dizer... Obrigado. Estava eu a dizer que, em nome da comunidade paroquial, eu irei dirigir-me a São José, pedindo-lhe que peça ao Senhor por nós, pela nossa comunidade, pelas pessoas, pela Igreja. E como é uma oração, embora feita só por mim, podemos ficar de pé. Deus te salve, guardião do Redentor, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. A ti, Deus confiou o seu Filho único. Em ti, Maria pôs a sua confiança. Contigo, Cristo se fez homem. Bendito José, para nós também. Mostra-te, Pai, guia-nos no caminho da vida. Obtém para nós graça, misericórdia e coragem. E defende-nos de todo o mal. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que a voz de João Batista desperta em nós o desejo de percorrer com alegria os caminhos da conversão e vida em Cristo. E a cada invocação nós vamos responder: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos e por aqueles que nos desertos deste mundo continuam a anunciar a vinda do Senhor, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos pobres que não conhecem o Evangelho, pelos homens e mulheres que lhes são fiéis e pelos pobres oprimidos e despojados, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que reconhecem em Jesus o seu caminho e por todos os que pedem ao Senhor que abata os montes, alteie os vales e aplane a terra, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos homens e mulheres sem lar nem pão, e por aqueles que em qualquer parte do mundo são deportados, violentados ou suprimidos, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Por todos os membros da nossa comunidade paroquial, pelos que andam frios na fé, preocupados ou vacilantes, e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que começastes em nós a boa obra de conversão aos valores do Evangelho, dai-nos a força e coragem de a prosseguirmos até ao fim com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui o nosso ofertório de hoje não fica na nossa paróquia, mas é destinado ao Fundo de Compensação do Clero. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do nosso trabalho, alegrias, tristezas, angústias, esperanças, e que para nós nós vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e para a santa e santa Igreja. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui em Travessou, de toda a Igreja espalhada pelo mundo, desde o Canadá, por um lado, na América do Norte, passando pelo São Paulo, no Brasil, passando também pela Suíça, pela Noruega, passando ainda pela França, passando por diversas localidades aqui do nosso país,
e que está em sintonia connosco e com esta transmissão. Tornai esta Igreja mais fiel, em comunhão com o Papa, o nosso Bispo, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Queremos também recordar, Senhor, aqueles que nos deixaram, uns há pouco tempo. Lembraria o 7º dia da Maria de Lourdes Ferreira de Matos. Outros há mais tempo, embora seja hoje a 10ª celebração, que é o caso de Eugênio Tavares Nunes, mandado a celebrar pela Irmandade dos Santos Mártires. Queremos também lembrar o Sebastião Laranjeira e também o António Fonseca Pinheiro, pais e sogros. E, como manda a Irmandade dos Santos Mártires, por todos os irmãos, nesta intenção da capelania. Aqueles que já faleceram e aqueles que fazem parte no ativo e que estão hoje no ativo desta Irmandade. Tende misericórdia também, não só deles, mas também de nós, Senhor, que estamos aqui, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com confiança, com a intercessão de São José, rezemos ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres de todo o pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis aquele que veio endireitar as veredas, eis aquele que nos faz um convite à conversão e ao deserto, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Corpo de Cristo. 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 Glorifica Jerusalém o Senhor, louva Sião o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. E abençoou os teus filhos. Levanta-te, Jerusalém, sobe às alturas e vê quanta alegria te vai no teu Deus, no teu Deus. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que lembramos de uma maneira expressa aqui na nossa celebração, dos Irmãos da Irmandade, também concretamente no 7º dia a Maria de Lourdes, Matos, também o Eugênio Nunes, que a Irmandade recorda, o António Fonseca Pinheiro, Pais e Sogros, assim como também o Sebastião Laranjeira, e todos aqueles que estão no nosso coração e que não os esquecemos, apesar da distância em relação à sua morte, a todos eles dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Amém. Oremos. Saciados com alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação neste sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentemos um bocadito. Desculpem este tira óculos e põe óculos, de facto hoje os meus óculos estão sem vaciar muito. E de facto há coisas que eu tenho mesmo que os usar, senão não consigo ler. Ora bem, eu gostava, antes de mais, de dizer aqueles avisos para esta semana, dizer concretamente que na terça-feira eu irei celebrar apenas em Casal de Álvaro, uma vez que eles têm lá a Imaculada Conceição como padroeira, a Senhora da Conceição. E, portanto, irei, na véspera, na terça-feira, celebrar às 19h30 missa ao ar livre. Por causa da pandemia não vai haver procissão. Depois, na quarta-feira, que é feriado, dia santo, dia da Imaculada Conceição, 9 horas em Espinhel, tenho missa lá. Depois, às 10h15 em Ois da Ribeira, depois às 11h30 em Casal de Álvaro e depois às 5 da tarde, noite, que será aqui para nós na quinta-feira. Isto, com toda a franqueza, mas se não for eu, alguém mais, se entretanto não for chamado, porque eu fui um dos que recebeu a vacina da Janssen, da Johnson, e portanto a minha já está no limite e, portanto, é provável que possa também ser chamado, porque geralmente é sempre em dias de domingo ou feriados ou coisa assim, e, portanto, vamos esperar que, de facto, pelo menos que seja no domingo, porque no dia da Imaculada Conceição tenho o dia muito apertado. Depois, para dizer o quê? Para dizer que na quinta-feira é o atendimento que eu tenho em Espinhel, sexta-feira é a Eucaristia que eu celebro em Ois, e no sábado é é o normal, 5 horas aqui, 6h15 em Espinhel e 7h30 em Paradela. E no domingo também aquilo que é habitual ao domingo. Voltaremos a ter a missa no domingo a esta hora. Na Imaculada Conceição é que é às 5. Ouçam, eu tenho feito algumas coisas quando os bispos de Portugal me mandaram fazer. Até hoje ainda não me mandaram fazer, mas eu falei há pouco em proatividade. Eu acho que as coisas não estão fáceis aqui no nosso arciprestado, no nosso concelho. Só para terem uma ideia, ontem celebrava a missa em Espinhel, a missa, portanto, da catequese, às 6h15, e de facto eu notei que havia de facto uma coisa enorme, porque eu estou habituado a ver os bancos todos preenchidos, não é? Da catequese, e faltavam de facto aí uns, sei lá, talvez uns 10, se calhar. E eu de facto, mas o Sr. Sr. Padre,
estão em confinamento. Porque isto agora, de facto, seja porque, de facto, por uma coisa ou por outra, e, portanto, o que eu quero dizer com isto? Eu não vou esperar que me digam que eu acho que nós temos de tomar medidas já. E, concretamente, aquilo que eu vos peço, e peço sobretudo a vossa compreensão, é que quando acontecerem os funerais, e os funerais porque são sempre muito movimentados, porque há muito envolvimento de pessoas, desculpem, não levem a mal, mas enquanto as coisas não estiverem de feição, eu penso que mais vale prevenir do que remédio darem. E por isso, nessa altura, vamos diretos para o cemitério, como se fazia no tempo, quando se falava ainda da pandemia, e que nós agora deixámos, e agora volto de novo a pegar. Portanto, quando for algum funeral, oxalá que não haja, mas a gente sabe que é uma inevitabilidade, quando houver, peço por favor que apenas façamos a cerimónia no cemitério. E pronto, era um bocadinho isto. Depois é natural que, portanto, na quarta-feira, como não temos, mas eu quero ver de facto, se antes do Natal, se eu encontro aqui um espaçozinho também para atender com o respectivo distanciamento as pessoas que queiram confessar-se. Depois avisarei. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um bom dia, bom domingo para todos, boa tarde, e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Preparai os caminhos do Senhor, uma nova luz vai brilhar. Preparai os caminhos do Senhor, Ele está para chegar. Preparai os caminhos do Senhor.